gostaria de tratar do tema o que é o Evangelho e junto com isso, o que não é o Evangelho. Então vamos lá, queria começar pedindo que os irmãos abrissem comigo em Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos ler até o 21. Romanos 1, 18 a 21, a palavra Evangelho significa o quê? Bom, a palavra Evangelho vem de uma palavra grega que significa boa notícia. Uma boa notícia cai muito bem quando a nossa situação não está boa, não é mesmo? E no nosso caso, a coisa está feia, concordam? A gente vai ver isso agora na palavra de Deus. Qual que é a nossa condição como seres humanos? Qual é a nossa real situação? É preciso uma boa notícia? Eu diria que sim. Vamos lá, Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, e por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Só nesses pequenos versículos a gente tem uma descrição bem forte, bem negativa da humanidade. Mas vem cá, isso confere com a realidade? Bate certinho, né? Só que tem mais, eu gostaria de ir adiante nos versículos 29 até o 32. Ainda em Romanos 1, versículo 29, começa dizendo o seguinte: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse texto continua ainda no mesmo capítulo, descrevendo a maldade humana. Talvez quando a gente leia isso, a gente fale: não, mas eu não sou tudo isso daqui não. Mas se a gente já se qualifica em alguns dos itens, já está horrível demais, não é? E com certeza a humanidade é bem assim, sim. É uma descrição feita há uns 2000 anos atrás que ainda está atual, não é verdade? Para que existe noticiário? O Jornal Nacional é para quê? Para confirmar isso daqui, não é verdade? Sim, porque os noticiários não ganham dinheiro contando coisa boa, porque tal pessoa ajudou não sei quem. O pessoal já perde interesse, eles querem ver coisa ruim. Então, tudo que é ruim está sempre sendo noticiado. E aqui nós vemos uma descrição do que a gente assiste nesse tipo de noticiário. Só que, quando a gente está falando de Evangelho, o Evangelho é uma notícia boa. Isso aqui é notícia ruim? E agora, qual que é a notícia boa?
Para isso a gente precisa abrir em Romanos capítulo 5. A notícia boa vem logo a seguir, no mesmo livro, Romanos capítulo 5, versículo de 6 a 11. Romanos 5, 6 diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas olha o versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Se formos resumir, existe a má notícia que faz com que a boa notícia tenha o seu próprio contexto. A má notícia que faça com que a boa notícia seja tão maravilhosa. A má notícia, resumidamente, é que nós somos pecadores, nós fazemos o mal, sem querer, querendo, né? E mesmo assim, estando nesse estado de fraqueza, como diz aqui no versículo 6, estando num estado de inimizade e de ser contra Deus, como diz ali no versículo 10, mesmo nesse estado, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Para quê? No versículo 11 ele fala que através dele nós recebemos a reconciliação. Reconciliação é um termo de relacionamento. Estávamos brigados com Deus por causa de nossos pecados, não dele. Ele não tem culpa em nada disso. Nós é que pecamos, certo? Mas ele nos ama tanto que ele foi lá e pagou o sacrifício necessário para quê? Para que tenhamos reconciliação. Então, se a gente for abrir em 1 Coríntios capítulo 15 e no versículo 3, ali nós temos o Evangelho já na sua forma resumida. O Evangelho é simplesmente a boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E o versículo 4 que diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. A boa notícia de que sim, nós estávamos em um estado de pecado, mas Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu por nós. Ele pagou tudo. Então nós somos pecadores, merecemos o castigo divino, mas Deus, com tanto amor, nos oferece, mediante a fé, o perdão de todos os nossos pecados. Inclusive, se a gente fosse ler Romanos 8, no versículo 15, ali ele nos fala que Deus nos fez membros da sua família. Quando a gente crê em Cristo, Deus nos coloca então na sua família. É muito comum dizer de que todos somos filhos de Deus, mas isso não está escrito na Bíblia. É mais correto dizer que Deus criou a todos nós. Todos nós fomos sim criados por Deus, mas filho de Deus é aquele que é resgatado do mal e é colocado na sua família, a família de Deus. Além disso, em Romanos 6, 23, nós temos o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então nós temos esse é o resumo, essa delícia do Evangelho, da graça de Deus, que nós somos pecadores,
mas Deus nos oferece um lugar na sua família, Deus nos oferece vida eterna, Deus nos oferece o perdão completo de todos os nossos pecados, se nós acreditarmos que Cristo pagou por nossos pecados na cruz. É uma ótima notícia, né? Quando a gente considera a nossa natureza e todo o castigo que nós deveríamos receber, pois nós merecemos, essa é a melhor de todas as notícias do universo. As pessoas que ganharam na Mega Sena e gostaram muito de poder usufruir de um bem que elas não conquistaram pelo seu trabalho, mas veio pela sorte, já nos primeiros dias tiveram o desgosto de descobrir o tamanho da fatia que os impostos, né, e o governo tira daquele prêmio, não é verdade? Então, aquela grande alegria já começa com uma baita tristeza. E depois, quantos amigos surgem do nada, e aí a tristeza de perceber que quando não era assim, ninguém nos procurava, mas agora está cheio de amigo falso por aí, e agora pior ainda discernir quem é bom, quem é ruim, quem é sincero, quem não é, né? Então, essas notícias às vezes parecem boas e as pessoas comparam uma boa notícia com algo assim, um grande benefício material, financeiro, coisas dessa vida. Não, a maior de todas as notícias é essa de que nós podemos ser reconciliados com Deus, nos tornar parte da sua família, ter vida eterna. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Custou muito ao Senhor Jesus Cristo, mas para nós não tem custo algum, exceto a fé. E isso realmente não é um custo, né? É uma decisão, é uma reação a uma informação. Nos é anunciado que Cristo pagou por nossos pecados e então nós tomamos uma decisão de aceitar como verdade ou rejeitar como sendo mentira. Então, aceitar como sendo verdadeiro é a fé. Confiar em Cristo é a fé. E Deus tem o poder, através desse Evangelho, de salvar uma alma. Mas a pergunta que eu faço agora é: esse é o único Evangelho que se anuncia na face da terra nos dias de hoje? Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que em Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 7, o apóstolo Paulo fala as seguintes palavras. Eu não vou ler o versículo inteiro, mas ele fala o seguinte: há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Nos dias em que estava sendo anunciado este Evangelho maravilhoso, já tinha quem estivesse bolando formas de torcer e de destruir este Evangelho, pervertendo a eles. Você sabe quantos litros de água se tornam inúteis para o nosso consumo? A gente não pode beber com apenas uma gota de petróleo. Mais de 50 litros de água não prestam mais, se com apenas uma gotinha de óleo, de petróleo, você contamina aquela água. Já não pode ser mais bebida, você toma e passa mal. Eu estou lhes dando uma receita, gente, para os visitantes que vocês não gostam. Não, brincadeira. Mas de fato, um pouquinho de veneno e um monte de coisa boa já torna tudo aquilo contaminado e impróprio. E a perversão do Evangelho não precisa de muita gota de óleo. De Evangelho pervertido existe um bocado, mas eu queria anunciar para vocês qual é o principal. O ser humano é muito orgulhoso, ele é muito soberbo, ele acha que ele pode tudo. E uma das coisas que não cai bem ao ser humano é de que Deus já cuidou de tudo para que você possa se reconciliar com Ele. O ser humano não gosta dessa ideia. Como assim? Eu não tenho que fazer nada? Eu não tenho nenhuma parte nisso? O
ser humano gosta de pensar que as coisas vão depender dele. Quer dizer, a gente estraga o relacionamento através do nosso pecado. E depois a gente ainda quer que nós é que vamos consertar. Bom, né? Bom, isso é bem típico. Então, a principal forma de perverter o Evangelho é acrescentar obras humanas à obra de Cristo, tornando a obra de Cristo não o suficiente. Como quem diz, não bastou, ele deu uma parte, mas eu preciso entrar com outra parte. Então, existem muitos evangelhos pervertidos aqui mesmo no Brasil. Por exemplo, aqui se ensina, talvez vocês reconheçam essa forma, que é necessário sim crer em Cristo, mas também é necessário realizar certas ações, certos comportamentos, certas obras, como por exemplo, sacramento e obras de caridade. Já ouviram falar de ter que fazer certas coisas assim? Ou então em outros grupos, rituais e cerimônias religiosas são necessários para a salvação, conforme o ensinamento deles. Em outros grupos, a observância das leis mosaicas, da lei de Moisés, a lei de Deus no Velho Testamento, tem que observar tudo isso. Outras igrejas têm certas regrinhas e até costumes. O outro dia eu estava conversando com um homem e ele estava me falando que no ministério do qual ele participa é um costume, e ele deixou claro, é um costume, mas é um costume que os homens devam estar sempre de rosto limpo, não deve usar barba. Um homem decente está sempre sem barba, rosto limpo. Da onde que se tira isso é difícil dizer, mas ele falou, não, mas esse é um costume, começou assim e agora é uma regra. Aí a gente pergunta, até que ponto eles colocam certos costumes como necessários à salvação? Eu gosto de perguntar essas coisas. É necessário para a salvação isso ou não? Aí tem sempre aquela rebolada, né? Não, necessário não é, não, a salvação não tem a ver com isso, se bem que precisa fazer, porque senão não está andando direitinho. E aí fica confuso, se é ou não é realmente parte da salvação. Irmãos, não deveria ser confuso isso. Todas as pessoas deveriam saber com clareza que para a salvação basta crer em Jesus Cristo. Bom, mesmo assim, nós temos várias perversões diferentes, todas elas focando no esforço humano, no desempenho, no quão bom você é em fazer isso ou aquilo. Só que vem cá, é uma boa notícia? Se eu fosse dizer para você, olha, basta você crer em Jesus Cristo, e crer em Deus, e crer na Bíblia, e crer no pastor, e crer na nossa igreja, e seguir todas as regrinhas da igreja, que se você for fiel nessas coisas, você tem a salvação, você vai com certeza ter vida eterna. Isso pode ser considerado uma boa notícia? Como que eu sei, como um indivíduo, se eu pratiquei ou cumpri as regras em volume suficiente, se eu fiz as coisas no tanto suficiente? E mesmo que eu esteja satisfeito que eu fiz bastante, como que eu posso saber se eu fiz direito? Em que dia da minha vida eu vou descansar a cabeça no travesseiro à noite e relaxar e pensar, eu estou tudo bem com Deus, porque eu fiz tudo e do jeito certo? Existe sempre o medo de que amanhã eu posso pisar na bola, porque nenhum de nós se engana tanto a ponto de esquecer que as tentações vêm, não é mesmo? A gente se esquece de que a gente é tentado diariamente? Eu acho que sinceramente a gente não esquece não, a gente sabe. Então isso não é uma boa notícia. Isso é uma péssima notícia.
Isso é uma notícia que causa aflição, preocupação, roer das unhas. Como que eu fiz? Será que deu certo? Será que não deu? Até hoje já está bom? Será que não está? Quantos anos ainda vai ser até que eu chegue no nível necessário? Sabe? Não é uma boa notícia. Bom, mas não é esta a única perversão do Evangelho. Existem sistemas de fé que, além de acrescentar obras nossas, além de ter um foco em desempenho, eles também têm um foco em bênçãos materiais. Já ouviram falar do Evangelho da prosperidade? Este suposto Evangelho ensina que Deus quer que você se dê bem em todos os aspectos da sua vida. É Deus que deseja que tudo dê certo para você. É Deus que deseja que tudo que você põe a mão para fazer, vai ser abençoado e vai funcionar muito bem. Veja que esse é um Evangelho que anuncia que essa é a vontade de Deus. Deus é que quer que você tenha muita saúde. Deus é que quer que você prospere financeiramente. Deus é que quer que tudo que você faça vá bem, e se não está indo bem, então alguma culpa você tem, porque se Deus é que quer isso, então é você que está impedindo, percebe? Que boa notícia é essa? Uma boa notícia que foca na vida material. Irmãos, esse é um evangelho falso. Vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 6, começando no versículo 5 até o versículo 10. Este é um evangelho falso porque ele reflete os valores de um outro Deus. O Deus do dinheiro, o Deus do mundo, o Deus da vaidade, não o Deus amoroso da Bíblia. Eu vou começar a ler no meio do versículo 5. 1 Timóteo 6, versículo 5, ali na parte onde fala de polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Agora o versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha só o versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O que vocês acham desta passagem aqui e dos ensinamentos daqui, em comparação com esses que eu falei, onde na doutrina da prosperidade se ensina que não, que é Deus que deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida? Irmãos, Deus deseja o nosso contentamento, não a nossa cobiça. Deus deseja não que a gente enriqueça e seja podre de rico e tenha todo o dinheiro. Não, Ele deseja de nós piedade. O que é piedade? A gente costuma pensar em piedade no sentido de ter dó, né? De ter compaixão das pessoas. Mas piedade, num sentido mais antigo, dessa palavra na nossa língua portuguesa mesmo, ela tem o sentido de ter zelo pelas coisas de Deus.
de ser fervoroso. Jesus falou em Apocalipse sobre o pessoal da igreja lá que não era quente nem frio, era morno, e ele não gostou nada disso, né? Pois ser piedoso é ser quente, é ser fervoroso para Deus. Então, o verdadeiro lucro, ali onde fala de fato, grande fonte de lucro, no versículo 6, é a piedade com o contentamento. Em outras palavras, o lucro verdadeiro, o grande tesouro aqui, é o zelo pelas coisas de Deus, sem a preocupação e o foco nas coisas do mundo. Contentamento, estar feliz com o que você tem. Isso que é o lucro aos olhos de Deus. Esse é o dinheiro bom, o tesouro bom. É você ter um foco nas coisas do alto e não nas coisas materiais. Contentamento é uma virtude, e é uma virtude divina. Quando a gente examina a própria vida do Senhor Jesus Cristo, ele estava correndo atrás de posses? Ele não vivia de uma forma simples? É tão interessante que às vezes ele mesmo comenta do pessoal que quer se vestir bem. Ele usa a expressão vestes talares. Vocês já ouviram isso? Ele fala do pessoal que vai e quer aparecer em público vestindo vestes talares. Você sabe que na época a forma deles fazerem a roupa era mais simples. Então costumava ser ou um pano só com um furo para a cabeça, e aí ele caía sobre o corpo, e aí pelos lados os braços saíam, e daí com uma fita, um pouco de tecido só, eles faziam o cinto, para que esse tecido todo solto ficasse preso ao corpo, e isso costumava ir até os joelhos. As pessoas tinham que andar, tinham que trabalhar, eram as mulheres que usavam o tecido mais longo, que ia até aos pés, mas os homens em sua maioria usavam até os joelhos. Ou tinha também a túnica, que podia ser costurada de dois tecidos, com um orifício aqui para o pescoço, e daí a frente com a traseira era costurado só o lado, então tinha uma abertura para os braços, mas os lados eram costurados e também ia apenas até o joelho. Só que as tais das vestes talares eram aquelas compridonas, enfeitadas, coloridas, porque custava um certo preço a mais colocar a cor no tecido. Então Jesus Cristo fala do pessoal que queria aparecer e se esnobar e se mostrar usando roupa de mulher, basicamente. Né? Os homens usando os vestidos até aos pés. Não era comum isso. Então o que é a imagem de Jesus Cristo? Como que ele se vestia? Ele falava mal disso, obviamente que ele não se vestia assim. Ele se vestia como uma pessoa comum, um trabalhador comum, com uma túnica simples, sem cor, com um cinto, e aí aquele manto que servia era um pano, basicamente um pano que ficava assim por cima e amarrado junto. A hora que batesse um ventinho, você puxava o pano e se enrolava, puxava por sobre a cabeça, virava capuz. Sabe, hoje a gente complica tanto, né? Um pano já faz todas as funções, mas hoje a gente tem que ter um moletom com o capuz, porque tem o moletom sem o capuz, e se der um ventinho já não pode usar aquele, e a gente complica tudo. Mas na época era uma coisa servia de tudo, e era isso que o Senhor Jesus Cristo vestia. A simplicidade dele era algo notável. Só que como que seria tratado o Senhor Jesus entre os pregadores da prosperidade nos dias de hoje? Você sabe o que eles diriam? Eles diriam: essa pessoa ali obviamente não está sendo abençoada por Deus. Óbvio, dá para ver, porque Deus quer que as pessoas estejam bem, que elas prosperem, que elas enriqueçam, e esse pobre só tem uma roupa simples para vestir. Esse certamente está sendo amaldiçoado, ele está vivendo em algum pecado.
É ou não é o ensinamento de muitos no dia de hoje? Este também é um evangelho falso. Este evangelho não salva. É tido como uma boa notícia, mas é uma notícia falsa. Mas agora eu gostaria de falar de um evangelho que é bíblico e que às vezes traz um pouco de confusão. É o tal do evangelho do reino. Você já ouviu essa expressão? O evangelho do reino. Esse é um termo bíblico. Ao que ele se refere? E esse evangelho, ele é o mesmo evangelho da graça de Deus que a gente vinha olhando até agora? É a mesma coisa? Eu queria mostrar para vocês que o termo evangelho do reino ocorre 6 vezes na Bíblia. Nós vamos olhar a maioria desses versículos agora. Vocês estão com o dedo afiado para virar a página e ver tudo? Vocês podem acompanhar no papel, mas também podem pegar os versículos. A primeira dessas passagens eu gostaria de mostrar em Lucas, no capítulo 4, versículos 43 e 44. Nós vamos ver aqui qual que era o público-alvo do Evangelho do Reino. Aqui é Jesus Cristo mesmo falando, e em Lucas 4, 43 ele diz: é necessário que eu anuncie está vendo ali? Evangelho do Reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. O pessoal fala, Jesus veio para ser uma pessoa boa, um exemplo. Também, mas ele está dizendo aqui, eu fui enviado para pregar o quê? O evangelho do reino de Deus. Então eu não posso ficar só aqui, eu preciso ir para essas outras cidades também. Mas olha só o que diz o versículo seguinte. O versículo 44 fala, e pregava nas sinagogas da Judéia. Onde que é a Judéia? Pensa assim, a cidade de Jerusalém fica na região da Judéia. É da onde a gente tira o termo judeu. Então, aqui está o público-alvo de Jesus Cristo. Ele estava indo de cidade em cidade, ali mesmo, na região da Judéia, e pregando nas sinagogas. Se a gente for olhar em Mateus, no capítulo 4, o versículo 23 nos adiciona um detalhe de uma outra região, não a Judéia, mas a Galileia. Diz que ele percorria a Galileia ensinando nas sinagogas judaicas. Pregando o quê? O evangelho do reino. Sim, ele estava pregando o evangelho do reino. Mas onde que ele estava pregando? Em sinagogas, que é o ponto de encontro de judeus. Em Mateus, no capítulo 15 e no versículo 24, tem uma explicação disso. Por que Jesus ia e pregava nas sinagogas? Porque ele foi enviado exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o evangelho do reino, a boa notícia a respeito do reino, tinha a ver com o reino israelita, tinha a ver com a nação de Israel. E nós temos outro detalhe, agora em Mateus 24, no versículo 14. Nessa passagem nós aprendemos que no futuro, durante a tribulação inclusive que vai ocorrer depois da nossa era, depois do tempo da graça que estamos vivendo hoje, durante essa tribulação, é o evangelho do reino que será pregado por todo o mundo. É isso que a gente aprende em Mateus 24, 14. Só que eu gostaria de colocar que isso é uma coisa lógica. É lógico isso. Por que é lógico? Porque veio o João Batista, um profeta enviado por Deus,
e começou a anunciar o quê? Que o reino estava próximo, estava para chegar. Alguns meses depois, no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele também começa a anunciar o evangelho do reino, que o reino está próximo, está para acontecer. Quando que foi mesmo a coroação do rei? Qual foi o dia que esse reino teve início? A única coroa que o Senhor Jesus vestiu foi a coroa de espinhos. O seu povo, sobre quem ele seria o rei, o rejeitou. Esse reino não deu início ainda, mas ele vai ter o seu início. Foi profetizado e ele volta. Jesus Cristo voltará em glória, e ele vai estabelecer sim o seu reino na terra, em Jerusalém, e ele vai reinar. Mas não reinou ainda. Por isso que nessa passagem, em Mateus 24, quando ele fala da tribulação, ele fala que o evangelho do reino será pregado por todo mundo. É lógico que será, porque isso é logo antes do início desse reino que finalmente será estabelecido e terá seu início, logo após a tribulação, os 7 anos de tribulação profetizados. Então, meus queridos, faz todo sentido que ele dê esse detalhe importante. É o evangelho do reino que vai ser pregado novamente. Eles vieram dizendo: olha, o reino está chegando, o reino está chegando. E aí o povo rejeitou e esse reino então foi adiado. Deus falou: não, eu vou fazer, mas vou fazer depois. Ora, aqui mesmo ele está dizendo: vai acontecer sim, vai acontecer conforme Deus falou. E isso a gente pode aprender com mais detalhe lendo o capítulo 24 de Mateus. Agora eu gostaria de passar para Lucas, no capítulo 16, porque ele dá outro detalhe a respeito do evangelho do reino de Deus. E qual é o detalhe? O detalhe é o seu início. Quando que começou a ser anunciado o evangelho do reino de Deus? Aí você pode dizer: ah, mas essa é fácil. Desde o início. Desde que Deus começou a mandar profeta, já estava anunciando isso. Não é bem assim. Vamos ver o que diz essa passagem. Aqui também o Senhor Jesus falando, e ele fala no versículo 16 o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, que tempo? O tempo de João, né? Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Não antes desse tempo, mas desde esse tempo. Ou seja, desde João Batista vem sendo anunciado o evangelho do reino. Se a gente pega Mateus 3 e já no primeiro versículo começa a ler, ali fala a respeito do trabalho de João Batista. E qual era a mensagem que ele pregava? Ele era um desses pregadores de 1 hora, 2 horas de pregação? Não. A mensagem dele se pregava em alguns segundos. Era para o povo se arrepender. Por quê? O reino dos céus estava próximo. Simples assim. Olha, povo de Deus, que tem um trato com Deus, que devia estar obedecendo ao contrato, obedecendo às regras da lei que Deus deu no Monte Sinai. Esse povo que não estava obedecendo nada disso, ele fala: arrependam-se. É para se arrepender, para com essa maldade, volta ao que é o certo. Por quê? Porque o reino está chegando aí. Fazia todo sentido. Fazia todo sentido para os judeus. Sabe que se você for para a rua e começar a falar com as pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, e você falar para eles: olha, o reino está chegando. Você chega todo afobado assim, todo assim, empolgado, e chega: olha, o reino está chegando. Eles vão olhar para você com uma cara
né? Tá louco. Mas por quê? Porque ninguém sabe que reino. Que reino? Reino do quê? Quem daqui está esperando um reino? Quem da nossa geração? Quem do nosso país? Quem dos outros países? Quem que está esperando que logo vai chegar o reino? Que reino? As pessoas sabem a respeito de algum reino? E nos dias de Jesus Cristo, os judeus daquele tempo, não falo dos gentios, falo dos judeus, quando alguém chegasse falando, olha, o reino está chegando, eles iam saber do que se tratava? Eu acho tão fascinante isso, porque para nós, a gente é aqui do Brasil, se chega a Copa do Mundo, aí é uma notícia interessante, né? Mas reino, eu não estou sabendo de reino, mas os judeus sabiam de reino sim, eles estavam esperando um reino e eles estavam esperando o rei. Vamos pegar... Hã? Sim, o profeta Isaías fala muito disso. Eles tinham em mãos as escrituras, a Bíblia. A Bíblia deles naquela época era o que nós conhecemos como o Velho Testamento. E os profetas falam à torta e à direito desse reino a partir de uma certa data. Eu queria ir para o começo dessa história. Vamos então pegar em 2 Samuel, no capítulo 7. E o legal é ler tudo, tá? Esse é dever de casa, lê o capítulo inteiro. Mas só para o propósito de a gente estabelecer um fato aqui. O fato de que os judeus sabiam do que se tratava quando João Batista começou a falar: o reino está chegando. Eles sabiam o que era. E aqui trata-se de uma promessa que Deus fez a um rei israelita. Talvez vocês lembrem que o primeiro rei dos judeus foi o rei Saul. E o segundo rei foi o rei Davi. E ele foi um grande rei, ao passo que Saul era grande, ele só era grande, mas ele como rei não foi tão bom porque ele era desobediente e teimoso, rebelde, né? Mas antes disso não havia rei. Outros países, outras nações tinham os seus reis, a nação de Israel não tinha rei. A nação de Israel era governada diretamente pelo nosso Senhor Deus, através dos ensinamentos dos profetas e quando eles pisavam na bola, através dos livradores, os salvadores, ou também chamado os juízes. E a gente lê sobre isso no livro de Juízes. Isso aí, fácil, né? Então, eles é que através de Deus, aliás, Deus através dos juízes, Deus governava a sua nação. E chegou um certo dia, na época do juiz Samuel, que o povo falou: nós queremos ser igual às outras nações, queremos ser como o resto, queremos um rei. E ele ficou muito triste porque sabia que com isso teria um certo custo, mas esse não é o assunto hoje. Então, depois do primeiro rei que foi Saul, teve o rei Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que liderou a sua nação da forma como agradava a Deus. Sim, ele pisou na bola, sim, ele fez coisa errada, mas Davi foi um excelente rei e Deus fez uma promessa a este rei. E eu queria focar no fim do versículo 16 de 2 Samuel capítulo 7. Versículo 16 tem essa parte que diz: a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono, ali no finzinho já, o seu trono será estabelecido para sempre. Se a gente for pegar o contexto, o Senhor Deus chega para Davi e anuncia que dele, das gerações dele, da linhagem dele, de Davi, viria um rei, que seria esse rei aqui. O seu reinado seria firmado para sempre, o trono dele seria estabelecido para sempre. Algum dos reis humanos, depois de Davi, continua até hoje? Vivo, reinando lá? Não, né? Então,
nos tempos de Cristo, tinha algum rei reinando em Jerusalém? Ué, não era possível. O Império Romano veio e tomou à força e estava subjugando a nação de Israel. Se eles sabiam quem que era na linhagem certa, que era para estar no trono, se eles sabiam ou se eles não sabiam, não fazia diferença. O Império Romano tinha dominado eles, mas eles estavam como judeus, sabendo dessa promessa e sabendo de outras promessas a respeito do Messias, do ungido, aquele que seria então escolhido para ser o rei. Eles estavam esperando a vinda desse rei para dar um chute nos romanos, mandar eles de volta para a Itália e estabelecer o reino que seria para sempre. Você sabe que nenhum povo gosta de ser subjugado, mas Israel tinha uma causa a mais para ficar assim, querendo logo acabar com aquela palhaçada toda. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele passou a ser chamado o filho de Davi. Lembra desse título? Filho de Davi. Está se referindo a essa profecia. É a mesma coisa que dizer ungido, Messias, Cristo, o Rei. Só que como que Israel tratou? Aquele que veio primeiro em humildade, eles o rejeitaram. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 25, a gente aprende que Israel rejeitou e Deus os colocou de lado, não para sempre, mas até uma certa data, que seria até a era dos gentios acabar. O tempo da graça que nós vivemos hoje é o que está impedindo esse reino de continuar, ou de ter o seu início oficial. Quando acabar o tempo dos gentios, Deus então vai voltar a tratar com o povo de Israel e vai prometer, aliás, ele vai cumprir o que ele prometeu há muito tempo atrás sobre a vinda do Messias. Ele vai sim mandar o Senhor Jesus Cristo. Bom, podemos então responder aquela pergunta a respeito do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça, a respeito de se eles são ou não iguais, se é a mesma coisa? De uma forma simples, não é a mesma coisa. Porque um estava anunciando, ó judeus, o seu rei está chegando aí, vai começar logo o seu reino. E o outro está dizendo, ó judeu e gentil, seja lá quem for a sua nação, você é pecador, mas você pode ser salvo e perdoado dos seus pecados através da morte de Cristo na cruz. Não é a mesma coisa, são diferentes. O Evangelho do Reino é relativo a um reino para a nação de Israel e relativo a Cristo como o Rei em Jerusalém. O Evangelho da Graça é para todo mundo e é relativo a Cristo, sim, tem a ver com o mesmo Cristo, mas é relativo a Cristo como o Salvador que morreu na cruz por nossos pecados. O público é diferente e o conteúdo é diferente. E eu queria falar que pessoalmente eu sinto uma alegria muito grande de ter esse acesso a Deus que eu tenho. Porque eu fico pensando, como um membro de uma nação gentia, qual que seria o meu acesso a Deus naquele tempo? Se eu quisesse me manter membro de uma nação que não é dos judeus, qual que seria o meu acesso a Deus? A Bíblia fala sobre isso, sobre qual que era o acesso que os gentios tinham a Deus, sem se converter ao judaísmo. A solução era essa: se converte, se torna judeu, pronto, agora você tem algum acesso a Deus. Mas como gentios, qual era o acesso dos gentios a Deus? E hoje, qual que é o acesso que eu tenho nos dias de hoje? Nós temos duas passagens para concluir. Em Efésios 2, no versículo 12 e 13, e depois, ainda no mesmo capítulo, os versículos 18 e 19. Então, Efésios capítulo 2, versículo 12,
diz: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Aí está ruim, hein? Mas olha a esperança do versículo 13, olha o mais agora. Eu gosto tanto dessa expressão, mais agora. Veja como naquela época mesmo, nos dias de Paulo, conforme a revelação que Deus deu a Paulo, Deus mesmo está mostrando, olha, houve uma mudança. E ele fala: mas agora em Cristo Jesus. Veja que está ligado a Cristo. Nós temos que estar em Cristo para ter acesso a isso. Mas ele fala: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. E para responder a pergunta sobre qual é o acesso que nós temos hoje, pegamos o versículo 18, que fala: porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha, nós temos acesso ao Pai. E diz no versículo 19: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Antes, sem acesso a Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora, família de Deus. Isso é muito maravilhoso demais, não é? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Os gentios que não tinham esperança, hoje podem se tornar membros da família de Deus. Esse é o Evangelho da graça de Deus. E não é à toa que o apóstolo Paulo estava disposto a dar a vida por este Evangelho, por esta mensagem. Em Atos, no capítulo 20 e no versículo 24, ele fala: porém, em nada considero a vida preciosa a mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu também estou disposto a sacrificar a minha vida por esse Evangelho. Eu também estou disposto a dizer: não, nenhuma das outras coisas dessa vida tem uma prioridade maior do que o Evangelho da bondade e do amor de Deus, estendido a todos, sem distinção. E você, está pronto para a qualquer momento deixar que o Evangelho seja a prioridade número 1 na sua vida? Quando você tem interações com outras pessoas e você não tem certeza, será que essa pessoa é salva ou não é? Eu não sei. Eu conheço esse sujeito há muitos anos, mas não tenho certeza. Coloque o Evangelho em primeiro lugar. Se certifique de que essa pessoa ouviu. Você não pode, nem eu posso fazer com que as pessoas creiam. Você não pode forçá-los a tomar uma decisão, mas você pode falar a boa notícia de que mesmo sendo contaminados pelo pecado, Jesus Cristo pagou por nossos pecados na cruz. Creia e você será salvo. Passe adiante essa mensagem. Amém?